Bom dia! Como é bom acordar com uma aulinha de sociologia da Tia Van, né? Ah, vou imaginar que vocês todos estão falando, Tia Van! Ai, gente, sonhar não custa nada não, vai, deixa eu sonhar. Bom, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre os movimentos sociais. Só que a partir dessa aula a gente vai começar a se aprofundar um pouquinho mais nos assuntos, tá? Abordando os mais importantes movimentos sociais no Brasil. E vamos combinar, né, que os movimentos sociais sempre geram uma certa polêmica. Isso porque lembra que a gente viu na aula passada que os movimentos sociais têm dois polos, e dois polos significam que tem duas maneiras de pensar aí, duas opiniões opostas, né? Vamos começar pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Tá? O MST ele surgiu oficialmente em um encontro nacional dos trabalhadores sem terra no Paraná em 1984. Nessa época a gente estava no fim da ditadura militar no Brasil e o país estava em processo de redemocratização. E isso possibilitou o surgimento dos movimentos sociais que antes eram duramente reprimidos, né? O Brasil, até em função da ditadura militar, era um país essencialmente latifundiário, ou seja, as terras elas estavam concentradas nas mãos de poucos e abastados indivíduos. Veja, eu disse que o movimento surgiu oficialmente nessa época, porque ele já existia desde o início do século XX, mas ele era tido apenas como uma manifestação popular de combate à desigualdade e distribuição de terra. Com o passar do tempo, esses movimentos eles foram ficando mais organizados e se unificaram, tá? Dando origem ao que a gente conhece hoje como MST. Depois dessa reunião em 1984, a Constituição de 88 declarou que as terras que não cumpriam a sua função social deveriam ser desapropriadas. Isso no artigo 184 e 186 da Constituição Federal de 1988. O MST ele nasceu com o objetivo de realizar a reforma agrária no país, tá? E produzir alimentos para melhorar a condição de vida dos trabalhadores rurais que não tinham emprego e nem terra para produzir. Essa é uma forma de se obter a justiça social e soberania popular. Ó a palavra nova, gente, soberania. Tá? No nosso contexto, soberania significa domínio popular. O contexto geral, ele significa que é um poder absoluto, tá? Não devendo ter ninguém acima dele, um poder autônomo e independente. Tá? Esse movimento social, ele não defende apenas a reforma agrária, tá? Lembra que a gente comentou lá nas outras aulas dos outros movimentos, que um movimento ele pode englobar vários aspectos de outros movimentos, ou até outros movimentos inteiros. Agora a gente vai elencar alguns dos objetivos pretendidos por esse movimento. Tá? Reforma agrária, justiça social, causas indígenas e quilombolas, punição dos assassinatos de trabalhadores rurais, desapropriação dos latifúndios em posse das multinacionais, distribuição igualitária de terras, produção de alimentos nas terras libertadas, a soberania alimentar, né? Cobrança de imposto territorial rural, melhoria das condições de vida no campo e na cidade, redução do inchaço urbano. O que significa redução do inchaço urbano? As cidades elas estão muito populosas, né? Com uma parte do MST vai para o campo, então, né, desincharia um pouquinho as cidades. Isso tudo o MST reivindicou durante o período de sua existência. Mas nós vamos falar um pouco mais do tema central, né, do MST, que é a reforma agrária, tá? Uma coisa interessante, mas que poucas pessoas conhecem sobre o movimento, é a respeito da bandeira deles, e que ela tem um motivo para ser como ela é. A bandeira deles, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de procurar, se não tiveram, dá uma pesquisadinha na internet. Ela é constituída por um retângulo vermelho. No centro tem um círculo com o nome do movimento e o mapa do Brasil e um casal de camponeses.
Tá? O vermelho, ele representa o sangue dos trabalhadores rurais que morreram lutando por suas terras. Tá? O círculo representa um escudo. O mapa do Brasil simboliza o nosso país, né? As áreas verdes, né? O casal de camponeses, o homem, ele tem um braço levantado segurando um facão, tá? Que simboliza o trabalho na roça e a luta dos camponeses. E a mulher, ela tá ao seu lado, tá? Nem atrás nem na frente, ela tá ao lado dele, simbolizando a igualdade de gêneros. Tá? Atualmente no Brasil, nós temos 24 estados em que o movimento do MST ele tem atuação e realiza marchas pelos campos para reivindicar seus objetivos nesses estados. Tá? Nos assentamentos já conquistados, vivem 350 mil famílias, mas o movimento continua lutando pela desapropriação de outras terras improdutivas e se posicionam constantemente contra projetos de barragens, agronegócios e grilagem de terras. O MST ele é um movimento bem organizado por meio de assembleias e congressos. As assembleias elas são organizadas pelos assentamentos, onde todos têm direito a votos, tá? Todos mesmos. Elas são organizadas a cada 5 anos e comparecem membros de todo o país. Já os congressos eles são organizados por sindicatos, partidos políticos, pela Pastoral da Terra e por outras entidades anônimas. Ele tem o apoio de milhares de pessoas que são simpatizantes da causa, tá? É interessante que essas assembleias e congressos, elas sempre têm 2 organizadores, um homem e uma mulher. Isso porque o movimento vê que a mulher ela tem que participar ativamente da política. Da mesma forma, não há um presidente para a organização, existe um colegiado. Mas lembra que comentei na outra aula, todo movimento tem que ter uma cara para ser legítimo, sempre ter uma personalidade mais visível no movimento. Atualmente, essa cara do MST é o ativista, economista e escritor também, João Pedro Stedley. Tá? O MST ele tem recursos que provêm de ONGs, tá? Dentro e fora do Brasil, que apoiam a causa e defendem a reforma agrária no país e de famílias também, que já estão assentadas e contribuem financeiramente no sustento daquelas famílias que ainda não conseguiram se assentar. Nesses mais de 30 anos de existência do MST, já teve várias conquistas, além das 350 mil famílias assentadas, atualmente são mais de 8 mil terras improdutivas ocupadas. A criação de escolas de ensino fundamental e médio dentro dos assentamentos, feiras de alimentos orgânicos em pequenas cidades. Essas feiras de alimentos orgânicos, elas exportam alimentos para todo o país e até para fora dele. Muita gente não sabe disso, né? Outra curiosidade a respeito do movimento é que ele é o maior produtor de alimentos orgânicos do mundo. Tá? Além do MST, o INCRA, que é uma autarquia federal criada em 1970, também luta pela implementação da reforma agrária desde a sua criação. INCRA significa Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Existe também a Via Campesina, fundada em 1992, uma instituição que agrega os movimentos sociais e organizações de todo o mundo e propõe a articulação de processos e mobilização social popular. Tá? A prioridade da Via Campesina é a reforma agrária. Tá? Mas ela também luta por outros direitos do trabalhador rural. O MST e a Via Campesina, elas colaboram entre si em vários movimentos. Tá? Nós vamos falar um pouquinho das formas de atuação do MST. A mobilização do movimento ele se dá por meio de marchas e ocupações que se estabelecem no campo. Tá? Esses acampamentos são feitos por famílias que se instalam na propriedade improdutiva e passam a viver ali. Dessa forma, elas exercem uma pressão para que a propriedade seja desapropriada e passe a exercer sua função social, que é produzir. Nesses acampamentos, essas famílias começam a produzir uma agricultura de subsistência em forma de cooperativa.
Agricultura de subsistência significa que é para consumo próprio, tá? E cooperativa por exemplo, uma família planta um determinado produto, aí outra família planta outro produto e eles dividem entre si. Quando a terra é desapropriada, ela é concedida àquelas famílias que estão assentadas ali. Geralmente é desapropriada de um único dono, que não produzia nada naquele lugar. E as famílias beneficiadas são várias, dependendo do tamanho do assentamento. Bom, o que é reforma agrária? Vou falar um pouquinho sobre isso. A reforma agrária é a reorganização das terras. É quando grandes quantidades de terra, que faz parte de uma única propriedade, é dividida em várias propriedades menores e redistribuídas. Tá? Existem vários tipos de reforma agrária, tá? Eu vou falar de duas delas que são mais conhecidas, né? As outras são minoria. A reforma agrária estrutural, ela se dá quando o Estado decide substituir as grandes propriedades de terra em várias propriedades menores, transformando o latifúndio em um modelo igualitário. O modelo adotado no Brasil é o da distribuição de terras. Tá? Ele consiste em distribuir as terras que não cumprem sua função social, ou seja, que não é produtiva, em vários produtores que assumem o compromisso de torná-la produtiva. No Brasil, a reforma agrária começou com o governo João Goulart em 1964, quando ele criou o Estatuto da Terra, que determina as regras da reforma agrária no Brasil. Esse estatuto ele estabelece a função social das propriedades rurais da seguinte forma: aproveitamento racional e adequado da terra, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, isso no artigo 186. No caso de não cumprimento, a Constituição de 88 prevê um processo de desapropriação mediante indenização para fins de reforma agrária, no artigo 184. O que isso quer dizer, gente? Quando a terra ela não cumpre a sua função social, ela é desapropriada, mas isso não significa que a pessoa que teve a sua terra desapropriada não recebe nada, tá? Ela recebe uma indenização da parte do governo. Tá? O responsável por formalizar e realizar o processo de desapropriação e redistribuição de terras no Brasil é o INCRA. Lembra que a gente falou do INCRA agora há pouquinho, né? Mas todo esse processo de desapropriação, ele é muito lento e muito burocratizado, tá? Demora muito para ter um resultado. Por outro lado, o MST ele encontra bastante resistência por parte da população e frequentemente ele é alvo de críticas, tá? Alguns críticos eles veem o movimento como um movimento antiquado e antiprogressista. Isso porque o modo de cooperativa para eles é antiquado, tá? O homem ele não tem que viver no campo, plantando, colhendo, tal, para si mesmo, né? Para a família, isso seria antiquado, né? Mas o principal argumento é que os participantes do movimento são invasores de terra. E esse argumento ele se divide em duas vertentes aí. Os que defendem qualquer acampamento do MST é uma invasão, portanto, fere o direito de propriedade. E os que defendem, uma segunda vertente, né, que defende que o movimento invade ilegalmente propriedades que não estão irregulares, que são produtivas. Esse último argumento ele é usado por causa de um exemplo, tá? E até é usado esse exemplo de uma propriedade que a justiça reconheceu que a propriedade ocupada ela não estava irregular e que a ocupação estava violando o direito de posse do proprietário. Tá? Então eles se baseiam nisso sobre esse argumento. A própria reforma agrária, o objetivo central do MST, né, também recebe várias críticas. Consequentemente, aqueles que são contrários à reforma agrária são contrários ao movimento. Alguns argumentam que a pobreza, a miséria e a fome não seriam resolvidas com a redistribuição de terras.
tá? Que teriam que ser resolvidas de outras formas. Frequentemente, os críticos do MST se referem a ele como um movimento terrorista, tá? Essa denominação tem gerado muita controvérsia, porque ela possibilita a criminalização do movimento através da lei antiterrorismo. Gente, por hoje eu já falei demais, né? Tô até meio rouca, que eu dei outras aulas antes e tô um pouco rouquinha. Mas na semana que vem a gente vai falar de um outro movimento parecido com o MST, o MTST. É bem interessante também. Agora a gente vai à nossa atividade, tá bom? Eu quero que vocês façam uma pergunta, 2, 3, do que vocês não entenderam. Se vocês entenderam tudo, tudinho, ó, já não tenho nenhuma dúvida. Tia Van, né? Porque não esquece, são uma pessoa carente, gosta de chamar de Tia Van. Então aí vocês façam um resuminho de 10 linhas, tá? Bonitinho, aquela letrinha caprichada que só vocês sabem fazer, né? Tá bom, vou sonhar. Bom, gente, até semana que vem. Semana que vem a gente fala mais um pouquinho. Beijos e boa aula aí pra vocês.